Melhor e Mais Justo de hoje, ao vivo pela web e em caráter experimental pela Rádio Brasil Atual FM, fala sobre como as tensões no campo afetam a vida das populações tradicionais do Brasil. Chico Mendes, João Canuto de Oliveira, Dorothy Steng, o quilombola Agenor de Souza Pereira, o cacique, a cacique Maria Amélia Guajajara, o casal de castanheiros, José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, que a gente já referiu no primeiro bloco. Infelizmente, essa lista é longa, é grande. Alguns são nomes muito conhecidos, outros nem tanto, mas todos são pessoas assassinadas que marcaram e que marcam a história de lideranças sociais ao longo do tempo no Brasil. A ONG internacional Action Aid fala que, desde 1985, 1.465 pessoas foram assassinadas no Brasil em conflitos agrários. E sabe quantos mandantes foram condenados? 20. Somente 20 mandantes foram condenados. Como acontece a apuração desses casos? Como esses processos são conduzidos no judiciário? Esses casos são apurados adequadamente? Como vocês acompanham esses processos no judiciário? Qual é o apoio que os governos, nos vários níveis, municipais, estaduais e federal, dão? Qual a atenção que eles dão a esse tipo de problema tão grave? Isso é uma questão não só de cidadania, mas de soberania. São nações reconhecidas constitucionalmente, como falou a Chiquinha. Chiquinha, como é que você avalia o modo como essas questões são apuradas e como o judiciário age em relação a elas? Então, eu tive uma decepção muito grande com o julgamento do caso do Vicente Cândido. Não sei se vocês se lembram, né, do povo, que ele lutou muito pelo povo Enauê, em Mato Grosso, né? Eu acompanhei esse caso na época com o nosso coordenador do CIMI, que era o Sebastião Moreira, né? E a gente participou assim de algumas audiências, a gente conversou com alguns procuradores, só para a gente acompanhar, para saber. Os indígenas de lá, do povo Eriquibaxa e de outros povos da região, eles participaram como testemunhas, né? Então, a decepção foi muito grande. Primeiro, pela morosidade da justiça. Demorou-se muitos anos, já as provas nem foram assim trabalhadas assim apuradamente, se entendeu? E quando chegou no julgamento de fato, a gente percebeu que ficou uma coisa assim meio mais para simbólica do que para uma apuração de alguém que de fato cometeu, que vai para a cadeia, isso não aconteceu. Então, para nós indígenas do movimento Mato Grosso, a gente ficou extremamente decepcionado. Para os índios da região, então, nem se fala. Então, a gente não está mais acreditando na justiça, porque pela morosidade, pela forma como os encaminhamentos são feitos, e a gente percebe sim que às vezes as autoridades mesmo, tanto faz se é federal, estadual ou municipal, elas não têm muito interesse de que seja muito apurado, dependendo da situação. Por exemplo, no caso lá, era do território do povo Enauê, né? Inclusive hoje nós temos uma situação deles mesmo lá do Rio Preto, que também está numa guerra total, inclusive com os fazendeiros da região, invasões, etc. E aí, então aí a gente fica numa situação assim, em quem acreditar. Você está entendendo? Tanto é que o Direitos Humanos passou por lá, do oficial, do governo, a gente está numa situação extremamente de vulnerabilidade nesse momento, sabe? Não sabemos a quem confiar e a quem acreditar. Porque para nós, o Estado brasileiro e suas autoridades estão contra nós. Eu coloco no caso dos povos indígenas, né? Totalmente contra nós. A gente percebe pela forma dos encaminhamentos em vários setores, né, da sociedade que caminham para uma situação realmente de pressão e de não fazer nada que pudesse assim desvendar, né, ou apurar qualquer caso dessa natureza. Né? Sassá, deixa eu aproveitar, a gente recebeu aqui mais uma mensagem do Evandro que pede para eu lembrar a você a questão dos problemas da aldeia Maracanã, Tupinambá, em função das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas para o Rio de Janeiro. Teriam mais de 30 etnias sendo ameaçadas de algum modo ali. Você tinha terminado o primeiro bloco falando dessa questão, agora inclusive da Advocacia Geral da União, com o decreto 303. Né? Retoma isso e como é que você vê? Por que isso está piorando? Você vai na mesma linha do que a Chiquinha estava dizendo? É isso mesmo. Lá nessa aldeia Maracanã, uma ocupação
né, que os povos indígenas no Rio de Janeiro juntaram e ocuparam o antigo Museu do Índio, né, que era um prédio que foi sede do CPI, né, Serviço de Proteção do Índio, antes da FUNAI, e que estava abandonado, né? E ali tem um histórico dos povos indígenas, não só do Rio de Janeiro, né, mas de todo o Brasil. E essas cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes cidades, ela recebe um número enorme assim, de migrantes indígenas, né, não só do Brasil, como de outros países da América Latina. Não, e você estava falando do Rio de Janeiro recentemente, há 2 semanas atrás, 2 pescadores de pesca artesanal, lideranças que defendiam a pesca artesanal, foram assassinados. Quer dizer, isso não está só no campo, né? Não tá, os pescadores lá dessa associação, né, dos Homens do Mar, acho que é de Magé, enfim, no estado do Rio de Janeiro, vem sofrendo ameaças há um bom tempo, né? Tem um companheiro mais próximo, o Anderson, que está dentro do programa de proteção com a Força Nacional, dando proteção para ele. A família não está mais lá, né, morando junto com ele. Né? Esses programas do governo federal de proteção, né, e alguns governos estaduais também, no caso no Rio de Janeiro, acho que até a Polícia Militar que está dando proteção também, eles, de certa forma, ele acaba impedindo a militância da pessoa, né? O militante, ele tem que deixar o seu local ali de militância, né? Ele tem que sair dali, ou no caso no quilombo, né, do Manuel, por exemplo, ele fica o tempo todo com a guarda ali e fica... Então, vocês estão fazendo acusações ou críticas, acho que não acusações, mas críticas importantes à ação do Estado. Estou vendo, inclusive, na sua camiseta, né, Sassá? Quem está nos vendo pela TV está vendo a camiseta do Sassá no vídeo. Quem está nos ouvindo pela rádio está escrito na camiseta do Sassá o seguinte: o Estado brasileiro no banco dos réus, Tribunal Popular. Que movimento é esse? Como colocar o Estado brasileiro no banco dos réus? É difícil, né? Colocar Mas o Tribunal Popular é uma organização, né, constituída por organizações, né, movimentos, a partir de 2008, né, nos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, este grupo, né, indo numa linha de raciocínio que não é esse direitos humanos que o povo quer, né, que os povos querem, e para além dos direitos humanos, né. E em 2008, o promotor acusador no Tribunal Popular foi o Plínio de Arruda Sampaio, né, e quando foi dada a sentença, né, ele disse que para que o Estado, né, recebesse a pena máxima, é necessário que os movimentos, que a população oprimida, ela se organize, né, se mobilize para ter um enfrentamento, né, dessa opressão e da repressão. Para exigir os seus direitos junto ao Estado. Só assim que o Estado é condenado então, deixa eu aproveitar e colocar a Laís na conversa. Laís, como exigir os direitos e ainda pelos movimentos, como ampliar a rede de proteção dessas pessoas e desses grupos, né, ameaçados? Eu queria voltar só um pouquinho, comentar um pouco que eles falaram sobre a questão das investigações, como isso ocorre, né? Aí eu trago como exemplo o que ocorreu com a minha família. O que eu vejo que depende, às vezes, se há uma repercussão, né, no caso, o assassinato, aí há aquela manifestação, o governo, porque tem que aparecer algum serviço, né? No caso, assim, a nossa família, nós já sabíamos que havia o consórcio, o grupo que executou Maria e José Cláudio, né?
3 pessoas, a polícia agiu e houve aquela, e até a gente, assim, vamos dizer, foi louvável a forma como prenderam, né? Mas aí você cobra, como a Comissão Pastoral da Terra e a família vem cobrando, a continuidade dessas investigações para que todos, ou pelo menos os principais, sejam presos. E isso é como se diz assim, nós já prendemos aquele, cala tua boca porque os outros são poderosos, tem mais dinheiro, né? Então eu vejo muito isso. O Brasil tem que aparecer bonitinho porque fez alguma coisa, foi um caso de repercussão nacional e até certo ponto internacional, então tem gente presa. Então, mas vamos pegar o Brasil fez alguma coisa. É notório, né? O Brasil, de algum modo, reconquistou a democracia, a Constituição de 88, a Chiquinha lembrou bem, reconquistou a democracia, vem construindo, produziu avanços, inclusive no campo, né? Nas últimas décadas, e a Chiquinha tinha falado de um retrocesso. Quer dizer, parece que a gente avançou e que agora a situação estagnou ou está retrocedendo. Como a gente poderia, por que está retrocedendo? Exatamente aonde que o problema pega, ou pelo menos as principais situações. Que inflexão foi essa dos governos, dos poderosos, não só do governo, mas enfim, do poder econômico, etc. Que inflexão foi essa que fez andar para trás o movimento e a conquista dos direitos, a consolidação dos direitos dos povos da floresta, dos povos indígenas, das nações indígenas, né, dos assentados, da questão da reforma agrária? O que fez andar para trás? Chiquinha. Bom, como eu coloquei, né, pós-constituinte, a gente teve todo um processo aí de consolidação desses direitos. A luta foi, né, para que o governo, não só o reconhecimento, assim, do ponto de vista da oficialidade, mas principalmente no reconhecimento através de políticas de proteção, políticas de direito. Fazer com que consolidasse isso. É só isso que a gente queria. Uma questão importante, a demarcação das terras indígenas, que eu considero o fator mais importante para nós. Então, e a 303, o decreto 303, parece que, na avaliação de vocês, ele regride, né, a portaria 303, não, ele praticamente cancela tudo, né? E o mais agravante que eu sei é que há um conflito aí entre os poderes. Por exemplo, o STF disse claramente o seguinte: a questão da raposa é um caso, né? E não é vinculante. E eu, para mim entender isso... Raposa Serra do Exatamente. Sol. Toda aquela luta que o pessoal foi, eu conheço pessoal de Roraima, meus amigos de Roraima, meus parentes, companheiros, a gente acompanhou um pouco essa luta deles, né? E aí, nós todos torcemos para que, de fato, desse tudo certo, assim, porque é sempre assim, a gente entende assim, que um vai, aí é a referência, aí acontece com os demais. E a gente percebe que o Supremo diz não é vinculante. Aí vai, a AGU diz que é vinculante. Isso que está. O que significa ser vinculante? Vinculante, assim, por exemplo, esse caso se tornar, o caso do Comer Raposa, no caso às 19 condições, servir para todos os outros povos na questão da demarcação das terras. Né? Servir como modelo de demarcação. Servir como modelo de demarcação. E isso, o Supremo falou que não é esse caso. Então, como que o Supremo diz uma coisa e chega na hora a AGU vai, baixa uma portaria que, inclusive, ela remete a uma questão que eu achei muito mais perigoso, que é você vai questionar as demarcações que já foram feitas. Já existentes. Isso seria o passo atrás, nossa por exemplo. Senhora, totalmente. É você desconsiderar toda a Constituição Federal, né? E também o próprio reconhecimento do Estado brasileiro como povo, como sociedade. Então, é isso que nos deixou mais amedrontado. Assim, a preocupação das lideranças está nesse sentido, dessa questão da revisão das terras indígenas, né? E nesse momento todos se aproveitam, né? Aí nesse momento todo mundo se aproveita e diante do momento que nós estávamos, um processo de consolidação constitucional. E agora essa da Constituição, das demarcações. Né? E aí ela volta para trás, porque esbarra nessas questões todas. E assim, o que está acontecendo? A gente não conseguiu, com o movimento indígena, eu penso que o Sassá deve estar acompanhando também isso, não conseguimos até hoje fechar uma agenda de trabalho, de compromisso social com a Dilma, com a nossa presidente. Não conseguimos. A gente tentou, no dia 5 de junho, nós tivemos uma reunião com ela para tentar exatamente discutir essas questões com ela, a questão da demarcação, essa onda de criminalização das lideranças indígenas. Quer dizer, quem luta pelo seu povo, quem luta por uma questão social, quem luta pelo direito é ameaçado de morte.
É o que temos vários povos, vários companheiros que estão nessa situação. E não conseguimos. Então, aí que eu vejo, é do diálogo, esse retrocesso, e na questão do próprio direito, com uma portaria absurda como essa da AGU. Laísa estava falando, eu te interrompi, por favor. Não, eu queria só ter comentado aquela situação, sobre a situação das investigações, como ocorre, e o sistema em si. Enquanto não houver uma política pública ou políticas públicas voltadas a populações como tradicionais, como a gente usa dizendo nosso que entra indígena e todas, nós lá os extrativistas, que houver uma valorização, pelo menos no mínimo, um olhar voltado para essa nossa situação, não há mudança, não vai haver a fragilidade, vamos dizer assim. Como que você vai continuar numa luta igual eu sei que eles, todos os companheiros, e centenas de outros como vivem nossa situação, sabendo que hoje nós estamos aqui e não sabemos se poucos dias vamos continuar vivos, porque não temos direito de lutar pelo direito de viver. Por uma geração como a nossa luta, a luta pela vida na floresta. Isso, para o governo, não tem importância. Isso é um reflexo, a gente fala baseado no que a gente vive. Né? Não há políticas públicas, a questão agrária, a questão da reforma, isso não existe. Né? Não, você fica a cada dia... E se existe... não é suficiente. Não, né? É suficiente. A gente está terminando esse segundo bloco e a gente recebeu aqui mais uma mensagem parabenizando a vocês, ao programa, dizendo o seguinte: espero que todos comecem a dar ouvidos às sábias palavras e vivências dos nossos irmãos e irmãs, dos povos originários do nosso país. O governo e a justiça não dão valor e o único interesse que o Estado tem com os povos indígenas é tomar sua terra. Força à luta e à causa indígena. Um abraço a todos os participantes do programa, em especial ao amigo Sassá, Pedro Jesus. A gente vai para mais um rápido intervalo e já a gente volta. Não saia daí.